Ano 2019. Um grupo de espectadores assiste enquanto um braço robótico luta para conter uma substância vermelha brilhante. Esse robô faz isso diariamente há 3 anos, e no início continha a substância quase alegremente. Mas hoje, seus movimentos cansados mostram que ele não aguentará muito tempo. Por fim, os criadores entram no museu e desligam a máquina, encerrando seu sofrimento. Pouco depois, vários vídeos dos últimos dias do robô circularam online e alguns ficaram extremamente virais, alcançando centenas de milhões de visualizações. Nas semanas seguintes, essa máquina, que foi apelidada de o robô mais triste da Terra, virou um dos maiores assuntos da internet, com pessoas simpatizando, personificando e até mesmo idolatrando esse braço robótico. No entanto, não demorou muito para que o véu fosse levantado e as pessoas começassem a descobrir a verdadeira natureza dessa obra e do artista por trás dela. Acontece que essa não é apenas a história de um robô triste e indefeso. É também a história de uma dupla artística que foi apelidada de os artistas mais controversos da China. Uma história que também acabará levando a verdade sobre esse robô e, infelizmente, revelará uma intenção ainda mais sombria. A obra foi criada por Sun Yuan e Peng Yu, artistas nascidos no início dos anos 1970 que estudaram juntos, apesar da diferença de 3 anos. A dupla estudou pintura a óleo na Academia Central de Belas Artes de Pequim, novamente com 3 anos de diferença. Em 1998, a dupla já formada na faculdade começou a trabalhar junta em várias obras. Eles mantêm um site com arquivos de trabalhos e no final da página há criações antigas. Inclui exposições como Parede Aquática e Pilar da Civilização, geralmente com a dupla fazendo coisas bizarras, como embutir crustáceos nas paredes e criar pilares de gordura humana. Esse é o motivo pelo qual a dupla se tornou controversa tão rapidamente. Eles não tinham medo de usar certos adereços que outros artistas normalmente evitariam. Carcaças de animais, gordura humana e até cadáveres foram usados em suas primeiras obras. Algumas pessoas acharam isso abominável e desnecessário, enquanto outras consideraram um grande exemplo de expressão artística. Eles já explicaram que seu trabalho trata da relação com a morte, dos papéis sociais e do distanciamento entre corpo e sentimentos. No documentário de 2000 Beijing Swings, sobre a polêmica cena artística de Pequim, o crítico de arte Volodymyr Onushkak conheceu a dupla e discutiu seu processo controverso. A sensação é que o corpo nunca reflete seus pensamentos, ou seja, não te representa. Procurei um médico, mas o prédio estava vazio, sem ninguém lá, embora fosse todo... E então surgiu a prova de algo muito perturbador. Uma cortina viva de répteis, anfíbios e crustáceos se contorcendo. Não eram apenas cobras que ela pendurou em uma galeria, mas tudo o que rastejava. Esse material é algo que você pode ver com frequência em Pequim e naquele verão quando você ia. O que quero dizer é que cada pessoa talvez seja como uma lagosta nesta sociedade. Desde o nascimento até a morte, eles estão todos interpretando um papel de si mesmos. Eles estão todos interpretando um papel de si mesmos. Eles devem permanecer nesse local do nascimento até o fim da vida. Esse tipo de irreverência com os objetos apareceu em uma de suas obras mais polêmicas, uma exposição que os consolidou como a dupla de arte mais controversa da China. Em 2003, a dupla apresentou a obra Cães que Não Podem Se Tocar. Na exposição, colocaram vários cães em esteiras e os incentivaram a correr uns em direção aos outros. Como estavam amarrados, nunca se tocavam, mas eram incentivados a tentar, por isso, o nome. Os donos deles estavam realmente presentes. Havia uma equipe médica de prontidão e as esteiras não eram realmente motorizadas. Ainda assim, quando a notícia se espalhou, as pessoas ficaram compreensivelmente céticas e muitos ficaram perturbados. O Museu Guggenheim, em Nova York, tentou exibir isso em uma mostra de arte chinesa moderna. Uma petição protestando contra a inclusão da obra
reuniu mais de 750 mil assinaturas rapidamente. Alguns defenderam, alegando que isso tinha um propósito maior nas realizações artísticas, e essa discussão ocorre há anos sobre o trabalho da dupla. Eles analisam nosso tratamento diário aos animais, a insignificância do corpo frente às emoções e como mudamos a percepção da vida conforme ela nos é apresentada. Para alcançar essas ideias complexas, eles acreditam que essa é a melhor maneira de fazê-lo, mas isso resulta no uso de animais e até de pessoas de uma forma que muitos espectadores consideram perturbadora. Isso não é tão proeminente em seus trabalhos recentes, mas foi marca registrada de suas obras formativas. Após analisar muitas dessas exposições, acho que sempre terão dificuldade em se desvencilhar da imagem controversa criada nas primeiras peças. Apesar disso, outras exposições deles também eram interessantes e bem menos controversas. Em 2007, eles criaram uma obra chamada Lar de Idosos, onde fizeram 3 estruturas realistas e as colocaram em cadeiras de rodas elétricas. Essas esculturas lembravam versões envelhecidas de líderes mundiais e especula-se que sejam uma metáfora para a incompetência global ou um lembrete de que até os mais poderosos acabarão como essas figuras em cadeiras de rodas, caso não morram antes. Claro, pode ser ambos, mas é uma obra muito eficaz e mostra que a dupla não precisa de adereços polêmicos para transmitir sua mensagem. Na minha opinião, uma das maiores obras deles é a exposição Se Eu Morrer, que já impressiona bastante ao ser vista pela primeira vez no site deles. Vemos vários animais pendurados pela sala. Pardais, papagaios e corvos ocupam o teto, enquanto arraias, grous e vários outros animais estão mais próximos do chão. E no meio de tudo isso, uma mulher está elevada no centro dessa sala. Como eu disse, é muito confuso à primeira vista, mas tudo faz sentido quando você desce um pouco e vê fotos de uma entrevista que Peng Yu fez com sua mãe enquanto ela estava no hospital. Nessa entrevista, ela diz o seguinte: se eu morrer, não quero voltar como alguma criatura que vive em terra firme. Quero voar junto aos grous de coroa vermelha sobre a terra. Seria uma liberdade incrível. Morar onde quiser, pousar quando desejar. Sim, talvez eu segure peixes porque, para uma ave, eles podem ser alimento ou riqueza. Quero segurar uma coroa de flores, deixar minha boa vontade e aspirações para meus descendentes. Não seria legal? Depois que eu morrer, meu espírito vai subir para um lugar como este. Em seguida, Peng Yu recriou exatamente essa imagem. Sem contexto, é bonito, mas ao ouvir a entrevista e comparar com a obra, surge uma nova camada de beleza. E de tudo o que eu vi, essa é uma das minhas obras favoritas no site deles. É uma forma de expressão única e acho que você não verá algo assim tão cedo. Já cobrimos muito do material anterior deles e espero que você comece a entender seu processo, métodos controversos e capacidade de criar arte expressionista reflexiva. Porque quase tudo isso foi usado na obra que mencionei no início, uma exposição que se tornou o trabalho mais popular deles e seria comentada mundialmente. Ao longo do trabalho deles, você pode ver indícios da dupla usando tecnologia em sua arte para expressar suas mensagens. Normalmente, isso não é o que vem à mente ao pensar no trabalho deles. Exemplo disso é a obra de 2009 chamada literalmente Sun Yuan e Peng Yu, onde um círculo de fumaça se aproxima várias vezes de uma escova motorizada. A escova dissipa a fumaça assim que ela se aproxima, e esse ciclo continua repetidamente. Dizem que é uma metáfora para o relacionamento turbulento deles, e é uma forma simples e eficaz de passar essa mensagem. Só menciono isso porque lembra bastante a obra em que estamos focando. Essa exposição teve presença parecida, mas com um objetivo bem mais ambicioso. A dupla trabalhou com 3 engenheiros de uma empresa chamada KUKA para criar um robô complexo que tinha uma tarefa simples. Foi uma exposição criada para o Museu Guggenheim em 2016, e eles realmente têm um artigo sobre isso no site deles, escrito por Zhao Yuwang. Como eles são o museu que viabilizou essa obra, vou ler a maior parte do que está na descrição para que você possa ter uma ideia do que está acontecendo aqui. É o seguinte: nesta obra para o Museu Guggenheim,
Sun Yuan e Peng Yu usam um robô industrial, sensores visuais e software para analisar nossa realidade global cada vez mais automatizada, com territórios controlados mecanicamente e uma relação em rápida mudança entre pessoas e máquinas. Colocado atrás de paredes de acrílico transparente, o robô deles tem uma tarefa específica: conter um líquido vermelho intenso e viscoso dentro de uma área predeterminada. Quando os sensores detectam que o fluido se afastou demais, o braço freneticamente o empurra de volta para o lugar, deixando manchas no chão e respingos nas paredes ao redor. Eles adaptaram um braço robótico comum em fábricas de carros, instalando uma pá personalizada em sua ponta. Junto com engenheiros robóticos, Sun Yuan e Peng Yu criaram 32 movimentos para a máquina executar. Os nomes desses movimentos, como coçar e sentir coceira, curvar-se e sacudir, mostram a intenção dos artistas de animar uma máquina. Vista das divisórias de acrílico que a isolavam, a máquina parece ganhar consciência e se transformar em uma forma de vida capturada e confinada na galeria. Ao mesmo tempo, para os espectadores, ver a ação contínua do robô gera uma sensação de voyeurismo e excitação, não suspense ou adrenalina. Nesse caso, quem é mais vulnerável? O humano que construiu a máquina ou a máquina que é controlada por um humano? Isso é muita coisa para analisar, e podemos perceber imediatamente que esta é uma obra complexa que aborda muitas questões e temas. Ela foi exibida no Museu Guggenheim de 2016 a 2019, período em que a máquina se esforçou ao máximo para manter a substância vermelha no lugar. Repetidas vezes, ela empurrava o líquido para si mesma e, no primeiro ano, cumpriu sua função de forma enfática. A máquina era nova e bem lubrificada, por isso o braço se movia suavemente. Quando alguém passava perto, o braço dançava. Quando era deixada sozinha, o braço limpava e fazia isso de maneira suave, sem qualquer resistência. No segundo ano, a máquina seguiu limpando e dançando, mas ficou um pouco mais lenta. Visitantes recorrentes já estavam acostumados com a máquina e não ficavam tanto tempo, resultando em menos dança e mais limpeza. O resultado foi o mesmo. O líquido permaneceu no mesmo lugar. A única diferença era o aumento das manchas no chão e na parede, e os movimentos do robô estavam mais forçados e cansados. No terceiro e último ano, o robô era uma sombra do que já foi. Seus movimentos eram cansados e forçados e o ambiente uma completa bagunça. Coberto pelo líquido vermelho que não conseguia conter, o robô havia falhado nas tarefas que lhe foram dadas, sem nunca saber que era impossível completá-las desde o início. Eventualmente, a dupla entrou no Museu Guggenheim e desligou o robô sem vida. No final, o robô não conseguiu se ajudar. A exibição original dessa exposição chamou a atenção de muita gente e, embora tenha sido definitivamente marcante, não foi necessariamente a coisa mais popular que a dupla já fez. Afinal, eles já tinham quase 2 décadas de experiência nessa fase, e alguns de seus trabalhos eram muito conhecidos na China e no mundo em geral. Em 2021 e 2022, essa obra viralizou na internet por diversas postagens, especialmente esta. Ela foi criada em 9 de novembro de 2021 pelo músico Cricket. Nesta postagem, ele começa dizendo que nenhuma obra de arte jamais o afetou emocionalmente da mesma forma que essa obra do braço robótico o afetou. Ele explica que é um robô tentando se salvar porque o líquido o mantém vivo, que o braço dançava no início, mas no final não tinha mais tempo, e que morreu em 2019. Até onde eu sei, tudo isso é um pouco impreciso. Não consigo encontrar em nenhum lugar que diga que o braço foi projetado para acreditar que precisava limpar esse líquido para se manter vivo, apenas que ele foi projetado simplesmente para manter o líquido no lugar. Além disso, o braço teve movimentos mais pesados e forçados no fim da vida útil. No final, o braço não morreu por vontade própria, mas sim desligado pelos criadores. Apesar das imprecisões, essa postagem tornou Não Consigo Me Controlar uma das obras de arte mais populares dos últimos anos. Essa postagem, em particular, recebeu 1 milhão de curtidas, mas uma postagem muito semelhante foi enviada para o TikTok e conseguiu quase 7 milhões de curtidas. Só essa postagem tem 100 milhões de visualizações e há inúmeros vídeos com milhões e milhões de visualizações também. Foi literalmente um dos assuntos mais comentados da internet por semanas,
E, claro, por causa disso, muitos debates e discussões surgiram sobre o que tudo isso significava, com muita gente criticando a postagem original por suas imprecisões. Algumas das críticas eram válidas, mas outras eram um pouco questionáveis. Este é um dos ataques mais populares que consegui encontrar sobre o tópico original, e ele diz o seguinte: "Ah, esse tópico é uma besteira e eu estou irritado. O robô não está vazando fluido, né? Ele usa visão computacional para tentar, sem sucesso, manter o fluido dentro de uma zona arbitrária. O tema é vigilância automatizada e controle de fronteiras, não depressão de robô ou algo assim. Detesto muito esse tipo de assunto. Não está cansado ou sem esperança, só entupido após 5 anos funcionando. É bonito ter empatia pelo robô, mas a obra trata de autoritarismo e violência estatal automatizada. Inventar coisas desrespeita a intenção original. Como disse, algumas críticas são justas, mas no geral, a postagem está cheia de imprecisões. Para começar, essa obra nunca ficou em exibição por 5 anos. Ela ficou em exibição por 3 anos e foi encomendada novamente depois disso. Mas não existe nenhuma versão dessa exposição que tenha durado 5 anos seguidos. Pode parecer um detalhe pequeno, mas para alguém que está criticando outra pessoa de forma tão pomposa, parece que pelo menos deveria saber a duração daquilo sobre o que está falando. Em segundo lugar, eles realmente colocam o link para o post do Museu Guggenheim que lemos, explicando a exposição, e como discutimos antes, esse post diz diretamente que parte da obra é examinar a relação em constante mudança entre máquinas e humanos, e que a intenção da dupla ao fazer o robô dançar era animá-lo e, de certa forma, personificá-lo. Analisar como as pessoas reagem a isso é totalmente justo. Eu só digo tudo isso porque essa reação e o post original dizem coisas completamente contraditórias, e ainda assim, de certa forma, são muito semelhantes. Ambos falam de forma categórica quando não deveriam, cometem imprecisões e demonstram certa pretensão no motivo da postagem. Mas o post original tem um propósito maior. Ele expôs isso a milhões, gerou debate, e se não fosse pelo post, talvez eu nem fizesse este vídeo. Essa crítica ao post original, no entanto, não serve a nenhum propósito maior. É simplesmente uma resposta desnecessariamente confiante a um conteúdo que realmente merece mais nuances e pontos de vista alternativos e serve como um bom lembrete para ficar longe do Twitter. Independentemente de como você se sente em relação a esse conteúdo, sua perspectiva e sentimentos sobre ele não são invalidados por causa de subtexto. As pessoas viram um robô dançando, cuidando da casa e respondendo aos outros com movimentos fluidos. 3 anos depois, elas viram o mesmo robô, desanimado e sem vida, tentando agir como antes, vivendo em uma caixa coberta pelo líquido que antes lhe dava propósito. É totalmente compreensível que as pessoas tenham uma reação pessoal a uma máquina que foi personificada. E embora os criadores possam ter estabelecido algumas intenções diferentes, grande parte do trabalho deles ficou aberta à interpretação e há elementos dessa obra que ainda levantam muitas perguntas. Uma interpretação popular da obra é que ela simboliza a monotonia do trabalho diário, mostrando como isso tira a alegria e obriga a pessoa a repetir tarefas apenas para sobreviver, mesmo que esse processo a desgaste mais rápido. Com tantas interpretações possíveis dessa exposição, eu entendo por que ela causou tanto impacto no mundo. Como grande parte do trabalho da dupla, é uma peça única e, independente da interpretação, há uma verdade inegável. Eventualmente, chegará o dia em que todos nós não conseguiremos nos controlar.